Bom dia, bom dia. É, Felipe, vamos aguardar um pouquinho para ver se entra mais alguém. Eu acredito que como eles não mandaram o convite para a turma ontem, cara, eu acho que a galera ficou achando que não teria minha aula hoje às 8 horas da manhã, né? Sempre tinham as pessoas que estão sempre assistindo a aula aí não apareceram, eles acabaram que estão provavelmente dormindo. Vou aguardar um pouquinho. Se não aparecer ninguém, a gente começa a aula.
Então, cara, eu vou começar. Vamos lá? Vai ficar gravado aí depois. Os alunos que tiverem algum problema, eles assistem depois. Então, vamos lá. Composição centesimal. Então, nós já vimos a lei de Lavoisier, a lei de Proust. Agora vamos ver a composição centesimal. Em alguns exercícios, eles pedem para a gente resolver, né, em alguns momentos, calcular a composição centesimal de uma determinada substância. E como é que eu calculo essa composição centesimal? Né? O que isso quer dizer? Então, vamos... Na realidade, é uma relação de uma proporção em massa, em relação à massa total dessa substância, tá? Aonde eu vou calcular o percentual da contribuição que cada substância tem para compor aquela fórmula. Como assim? Então, vamos supor que eu tivesse uma substância, o ácido sulfúrico. Vou pensar que eu tenho H2SO4. E aí, eu vou calcular a sua massa molar. Então, calculando a massa molar dessa substância, nós já aprendemos isso, né? Então, vou fazer aqui passo a passo. Então, suponhamos que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, quer dizer que o hidrogênio contribui com 2. Enxofre, eu tenho 1 átomo de enxofre e a massa do enxofre é 32. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio e a massa do oxigênio vale 16. Quando eu somo tudo isso, eu tenho 98 gramas por mol. Então, essa é a minha massa molar do ácido sulfúrico. Só que a composição centesimal me diz o seguinte: quantos por cento desse 98 corresponde em massa, né, para o hidrogênio? Aí é uma regrinha de 3. Então, a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai pegar aqui e vamos colocar assim, se... Então, para cada elemento disso, eu vou fazer. Então, para o hidrogênio. Então, se eu sei que 98 gramas dessa minha substância correspondem ao 100%, 2 gramas que o hidrogênio só contribuiu com 2. 2 gramas corresponderão a quantos por cento? Aí eu vou multiplicar cruzado, aí eu vou falar 98x vai ser igual a 200. Então, quer dizer que x, que é o valor percentual em massa do hidrogênio, né? Lembrando que esse x aqui é a composição percentual do hidrogênio, vai ser igual a 200 dividido por 98. E aí, quando eu faço essa operação matemática, vou pegar a calculadora aqui para tentar ser um pouco mais dinâmico, né? Porque a gente não está aqui para se prender a essa parte matemática, deixar isso aí que vocês vão aprender isso, vão fazer isso em algum determinado momento. Então vai dar aproximadamente 2,01, 2,02. Nós vamos dividir aqui 200 dividido por 98, 2,04. Então quer dizer que 2, então eu já sei que para essa molécula aqui, que eu fiz, do H2SO4, eu tenho 2,04% do hidrogênio. Aí agora eu vou fazer o mesmo processo para o enxofre, depois o mesmo processo para o oxigênio. Mesma regrinha de 3. 98 está para 100, aí no caso do enxofre vão ser 32. Né? Então eu vou dividir 3.200 por 98. O final seria assim. Então quer dizer que eu teria 32,65%. Então 32. Se a gente quiser aproximar aqui para 2 e esse para 33, não tem problema. Então está faltando quantos por cento para dar 100 aqui? Então, a gente somando isso aqui,
Então, suponhamos que eu arredondei isso para 2%, né? Vou ter um valor aí, suponhamos, né, que eu arredondasse isso aqui para 2, né? Esse aqui para 33, então daria 35, 34, 35, seria 65%, seria de oxigênio. Vamos ver se é isso mesmo? Vai ser o dobro, né? Então, vamos pegar lá, 6.400 dividido por 98, 65,3%. Então, a massa, o valor percentual, 65. Se você somar isso aqui, vou deixar esse 0,4 aqui, você tem que dar aproximadamente 99, né? Tem que ser maior do que 99%. Então, quer dizer, você não pode, deu 95, está errado, tem alguma coisa que está errada. Né? Então, mas daí é sempre superior a 99%. Somando ali, 2 mais 32, 34, mais 65 dá 99. Então, está dando 99,99%. Isso que é a composição centesimal. Tá? Olha um exercício aqui. Né? Um exercício aqui que nós teríamos para fazer da composição centesimal. Ficaria assim. Então, o carbonato de cálcio, ele é formado por 40% de cálcio, 12% de carbono e X% de oxigênio em massa. Então, se eu falei para vocês que somando isso aqui tem que dar 100%, né? 99,9%, mas como está todo mundo inteiro ali, então tem que dar 100, então está faltando o quê? 58. 52% e 48%. Então, quer dizer que 48% corresponde à massa do oxigênio, já que é formado somente por esses três elementos. 40% do cálcio, 12% do hidrogênio, deu 52%, para 100, está faltando 48%. Então, ele quer saber em 50 gramas desse referido sal, a quantidade de oxigênio é igual a quanto? E aí, agora aquela regra de 3, né? Se 50 gramas é 100%, 48% vai ser X. Então, X vai ser igual a, né? Vai ser igual a 48 vezes 50 dividido por 100. Então, nós vamos chegar aí a algo em torno de 24%. Nós vamos fazer aqui a regra de 3 para mostrar para vocês. Então, perfeito. Passa para lá dividindo. Né? Então, vamos dar a 48 gramas. Opa. Né? Para 100 gramas. Cara, aqui a resposta aqui não é 48 não, tá? A resposta aqui é 24, tá? 2.400, errei aqui na arrumação do slide. Então esquece isso aqui, vai dar 24 gramas. Não é essa a resposta é a letra C. Perfeito? Tá, gente? Bem tranquilaço, bem fácil, tá? Exercíciozinho molezinha para fazer. A porcentagem massa do carbono no cloroformo, né? Aí me deu as unidades de massa atômica para cada substância. Então, o primeiro passo eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular quais são as composições que eu tenho. Então, eu tenho 12 gramas de carbono, 1 grama de hidrogênio, 106,5 gramas de cloroformo. Então, a massa total vai ser 119,5 gramas. E aí eu vou montar uma regrinha de 3, né? Então, será que eu quero carbono? Eu quero a porcentagem só do carbono? Então, se eu tiver X gramas de carbono, quanto que eu vou ter em 100 gramas? É como se fosse uma regra de 3. É uma regra de 3. Eu estou trabalhando assim o seguinte, eu poderia fazer assim também. Se a massa total da minha substância é 119,5, então também é um outro caminho. 119,5 gramas correspondem a meu 100%. 12 gramas, que é a contribuição do carbono,
vão corresponder a quantos por cento? X%. Vamos multiplicar cruzado. 119,5x vai ser igual a 1.200, porque é x. X, então, vai ser igual a 1.200 dividido por 119,5. Dá aproximadamente 10% ali, né? Está bem próximo a 10%. Então, ficou assim, 1.200 dividido por 119,5, 10,04%. Então, a nossa resposta em torno de 10%, letra B. Perfeito? Essa é a composição centesimal. Então, ó, o que nós já vimos agora? Ó, nós já sabemos calcular. Nós sabemos de onde que veio aquelas massas que estão na tabela periódica, que é uma média ponderada dos isótopos de cada elemento que aparece na natureza. Nós já sabemos calcular a quantidade de matéria, já sabemos o que representa o número de Avogadro, nós já sabemos o volume molar, já sabemos a relação de Lavoisier, a relação de Proust. Nós sabemos também agora composição centesimal. Sabemos também volume molar. Não se esqueçam disso. E agora a lei das proporções múltiplas, ou a lei de Dalton, que nós vamos discutir agora, né? Mais uma lei para nos embasar nos nossos cálculos. Ele quer dizer o seguinte: quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo os valores múltiplos ou submúltiplos. Vamos entender aqui o que seria isso. Então, suponhamos que no meu primeiro experimento eu tenho um hidrogênio reagindo com oxigênio e formando água. A água é uma substância, H2O. E se eu tivesse em outro experimento, tivesse hidrogênio e oxigênio, não formando água, mas formando peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, é uma substância diferente. Então, eu tenho dois elementos. Os dois elementos são iguais, hidrogênio e oxigênio, só que em um experimento formou H2O, no outro experimento formou H2O2. Segundo Dalton, ele disse que se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo os valores múltiplos ou submúltiplos. O que é isso, professor? Olha só. A massa do hidrogênio no primeiro experimento é 4 e no segundo também é 4. Só que a massa de água formada foi 36. No segundo experimento formou peróxido de hidrogênio e a massa formada foi quanto? 68. Olha só, galera, se vocês perceberem, quando eu divido 32 e 64, eu vou obter quanto? Olha, quanto que eu vou obter? Meio. Né? 32 e 64 eu obtive meio. O que isso quer dizer? Que a proporção é de 1 para 2. Né? 1 para 2. Ai, cara. Como assim, Júnior, 1 para 2? Só para a gente poder entender o que eu estou querendo fazer para vocês. Vocês estão percebendo que a quantidade de hidrogênio não mudou, só que a quantidade de oxigênio mudou. Né? Mudou. E essa quantidade de hidrogênio, ao mudar, ela mudou em que proporção? Na proporção de 1 para 2. Tá? Então, quer dizer que, como a quantidade, a minha substância, pode variar em múltiplos, tá? Proporções múltiplas. Então, professor, dobrou, triplicou, quadriplicou. Não, professor, diz na metade. Então, sempre tem que ser um múltiplo. Não pode ser múltiplos. Então, quer dizer que 64 ele é múltiplo de 32. Poderia ser, suponhamos, 96, poderia ser 16, poderia ser 8. Sempre números múltiplos. Não poderia, por exemplo, ser 7. 7 não é múltiplo de 32. Estão entendendo a matemática? Múltiplos ou submúltiplos. Então, por exemplo, quais são... Se eu pegasse 32 e fatorasse o 32, então eu sei que 2 é múltiplo, né? É submúltiplo. Eu sei que 32 é divisível por 4,
é divisível por 8, é divisível por 16, é divisível por 32. E quais são seus múltiplos? Agora é vezes 2, 64, vezes 3, 96, vezes 4, 128. Então, quer dizer que a combinação do hidrogênio com o oxigênio, para formar, mesmo que formem substâncias diferentes, e suponhamos que eu estou mantendo o hidrogênio constante, a quantidade de oxigênio sempre terá que ser múltiplo de 32. Sempre tem que ser múltiplo de 32. E nós vimos que 64 é um múltiplo de 32. Obrigatoriamente tem que ser múltiplo. Tá? Deixa eu me perguntaram aqui. Galera, leis volumétricas. A gente vai trabalhar um pouquinho com um pouquinho de volume, só para a gente entender um pouquinho. A gente está estudando gás aqui ainda, né? Só para a gente poder entender que algumas situações de estequiometria pede para a gente o volume. E aí eles não estão fora, por exemplo, das CNTPs. Tá? As leis volumétricas foram propostas e determinadas por Guy Lussac, né? Guy Lussac, e essas leis podem ser resumidas em um só enunciado. Eu vou tentar resumir para vocês. Mais ou menos assim. Quando medimos, nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes dos produtos gasosos, formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Nós vamos ver o que seria isso. Só dá para entender quando eu mostro para vocês a equação. Na reação entre os gases hidrogênio e cloro, o que nós estamos? Está todo mundo na mesma condição de temperatura e pressão. Tá? O que está variando aqui é o número de mols. Então, quer dizer que eu medi o volume do hidrogênio, eu tenho 15 litros. Eu medi o volume do cloro, deu 15 litros. Eu medi o volume do gás clorídrico, que é HCl, deu 30 litros. O que isso quer dizer para a gente? Que, se a gente for balancear, então vamos balancear, vamos colocar a equação aqui, que agora assim fica mais fácil para vocês. Ó. Vou colocar ó, hidrogênio, H2, cloro, Cl2, formando HCl. Vamos balancear essa equação? Então, já que eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que ter 2 aqui. Então, vocês estão percebendo que a relação é 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás cloro, produzindo 2 mols de ácido clorídrico, ou gás clorídrico, ou ácido muriático. Tudo é nomes do HCl. Então, o volume obedece à proporção de balanceamento. Então, se eu falei que para o hidrogênio tem 15 litros, obrigatoriamente para o cloro também tem que ter 15 litros. E já que eu tenho 2 mols de HCl, eu vou ter que ter o dobro do volume. Esse 30 não corresponde à soma dos volumes. Não, esquece isso. Esse 30 litros é a proporção em relação ao número de mols de HCl. Por quê, gente? Porque o volume obedece à equação de Clapeyron. Então, quer dizer que o volume de um gás vai ser igual a nRT dividido pela pressão. Galera, então, se você analisar, o volume ele é diretamente proporcional ao número de mols. Como esses caras estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, e é uma constante, a constante dos gases ideais é a mesma para todo mundo, então quer dizer que isso aqui vai dar sempre o mesmo resultado. Se isso aqui vai dar o mesmo resultado, já que é a mesma condição, eu não estou falando que é CNTP, independente se é CNTP ou não, já que todo mundo está na mesma condição de temperatura e pressão, isso aqui ó, vai dar sempre o mesmo valor. Então quer dizer que o meu volume vai variar de acordo com o número de mols. Então, suponhamos que eu tivesse aqui, suponhamos que fosse uma reação que produzisse 3 mols de produto, eu teria 45 litros. Se formasse 4 mols de produto, eu teria 60 litros. Então, está vendo que meu volume, para uma mesma condição, ele é diretamente proporcional ao meu número de mols, do meu balanceamento. Tá? É isso que a lei de Gay-Lussac quer dizer na relação das nossas pressões.
olha o hidrogênio. Ah, eu formei 6 litros de hidrogênio, 3 de oxigênio e eu vou ter 6 de água. É só você pensar na equação. Tá vendo que não é uma soma? Eu não estou somando 3 mais 6, então deveria dar 9 aqui. Não é uma soma. Isso aqui vem do nosso balanceamento. Então, quando eu olho para isso aqui, eu já sei que a proporção de hidrogênio, oxigênio e água é de, suponhamos que aqui fosse, se eu vou sempre pegar um menor valor, tá? O menor valor. Ó, o menor. Então, vou dizer que esse cara aqui, ó, vou dividir esse 3 por 3, então vai dar 1. Ó, 6 dividido por 3 não dá 2. Ó, e 6 dividido por 3 não dá 2. Então, pode dizer que a proporção pode ser 2 para 1 para 2. Eu posso pensar assim, tá? Ou eu posso pensar que seria 1 para meio para 1. Professor, da onde que tirou isso? Vamos fazer a equação. H2 mais O2 formando H2O. Vamos balancear? 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Opa, 2 oxigênios, um só. Para ter 2 aqui, vou meter um 2 na frente, mas automaticamente eu tenho que aumentar a quantidade de hidrogênio. Repare que a proporção não é 2 para 1 para 2. Então, quer dizer que as minhas proporções estequiométricas, para uma mesma condição de temperatura e pressão dos meus reagentes e meus produtos, terão as mesmas, serão mantidas as proporções dos seus volumes. Então, eu não preciso ficar calculando o volume para todo mundo. É só manter. Eu calculei o volume de um, eu já sei que os volumes dos outros serão diretamente proporcionais aos seus coeficientes estequiométricos. Se dobrar em relação àquele que eu calculei, o volume daquele também será o dobro. Se triplicar em relação àquele volume que eu calculei, o volume daquele será o triplo. Então, sempre estou mantendo constante essas proporções de volume. Tá? Isso nos ajuda, cara, a eu fazer um exercício, né? Principalmente uma questão discursiva, né? Então, hipótese de Avogadro, ele quer dizer o seguinte: volumes iguais de gás qualquer, independente de qual seja o gás, independente de qual seja a substância formada, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, encerram sempre o mesmo número de moléculas. Nós já vimos isso. O que é o número de moléculas? O número de moléculas, eu estou falando para vocês, gente, que é o número de Avogadro. Por quê? Se nós percebemos, né? Lembra daquela fórmula que eu fiz para vocês, que o volume ele é igual a nRT dividido pela pressão. Se eles estão na mesma condição de temperatura e pressão, e automaticamente isso é uma constante, então vai ser a mesma para todo mundo, então quer dizer que, dependente da substância que eu usar, meu volume estará diretamente proporcional ao número de mols. E nós já aprendemos que o número de mols é massa da substância dividido pela massa molar. E que esse número de mol representa para a gente uma proporção, né, uma proporção, vou chamar esse número de mols N, uma proporção do número de Avogadro. Então quer dizer que se esse N aqui for 2, eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se esse N aqui for 3, eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então esse número de mols é uma proporção em relação ao número de Avogadro. Então quer dizer que, se estão na mesma pressão e temperatura e têm o mesmo volume, obrigatoriamente lá tem o mesmo número de moléculas. Obrigatoriamente. Tá? Então eu não preciso ficar calculando isso, né, gente? Eu não preciso ficar me matando de calcular essas coisas, já que eu já sei mais ou menos o embasamento teórico disso. Então vamos fazer um exercício aqui. Eu coloquei um exercíciozinho aqui para gente. Então, ó, um balão A contém 8,8 gramas de dióxido de carbono e um balão B contém gás nitrogênio. Sabendo que os dois balões têm capacidades, têm igual capacidade e apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de N2 no balão B. Vixe, professor, então, nossa, que difícil, eu não consigo fazer isso. Claro que você consegue. Se eles estão na mesma pressão e na mesma temperatura, e eles têm igual capacidade, ou seja, também estão com o mesmo volume, então quer dizer que eu já sei que eles têm a mesma quantidade de matéria, obrigatoriamente. Professor, mas o dióxido de carbono são formados, é uma molécula composta,
é um composto ternário, tem 3 elementos, tem 2 elementos químicos, ele é um composto binário, tem 3 átomos, e o N2 é uma substância simples, só tem um elemento e tem 2 átomos. Não, gente, é hipótese de Avogadro. Se estão na mesma condição de temperatura e pressão e tem o mesmo volume, obrigatoriamente a mesma quantidade de moléculas que eu tenho do dióxido de carbono no balão A vai ser a mesma quantidade de moléculas que eu tenho de gás nitrogênio no balão B. Isso é obrigatoriedade. Não tem para onde correr. Isso é uma hipótese. Então, isso já foi estudado, já foi trabalhado. Então, suponhamos que eu tivesse meu balão A aqui, e aqui eu tenho dióxido de carbono, vou colocar as moléculas aqui. Se aqui eu tenho X moléculas, aqui também no meu balão B, mesmo que eu tenha gás nitrogênio aqui, eu vou ter que ter 3, 6, 8, 3, 6, 7, 8, a mesma quantidade de moléculas. Então aqui eu tenho CO2 e aqui eu tenho N2. Gente, tem várias maneiras de calcular. Você pode determinar a primeira quantidade de moléculas que você tem de dióxido de carbono aqui, tá? E depois passar para cá para calcular. Você pode fazer o que você quiser. Então, eu não vou calcular a massa molar, que todos nós já sabemos. Então, quantas moléculas eu teria aqui? N para o CO2 seria igual à massa dele, que é 8,8 gramas, dividido pela massa molar. Qual que é a massa molar do dióxido de carbono? Seriam 32 mais 12, 44 gramas. Show? Então, o número de mols do dióxido de carbono presente nesse balão, 0,2 mol. Se eu tenho 0,2 mols do dióxido de carbono, tem que ter 0,2 desse cara aqui também. Isso é uma obrigatoriedade. Não tem para onde fugir. Então, quer dizer que o número de mols do N2 tem que ser igual ao número de mols do CO2, já que eles estão na mesma condição de pressão e temperatura e têm a mesma capacidade. Está aqui, ó. Então, quer dizer, pegando esse raciocínio aqui, eu vou falar o seguinte, que 0,2 é igual à massa que eu quero descobrir, dividido pela massa molar do N2, que vão ser 28 gramas. Massa molar do N2, 14 vezes 2, 28. Multiplicando cruzado, então quer dizer que eu vou ter 5,6 gramas. Caramba, só isso. Acabou. Eu fiz uma resolução um pouquinho diferente aqui, mas eu fiz essa aqui. Eu estou te dando 2 explicações para a mesma resolução. Também eu estou mostrando para vocês que é o seguinte, não tem uma única maneira de resolver. Eu estou aplicando o princípio da hipótese de Avogadro. Perfeito? Então, aqui, ó, o número de mol de CO2 é igual ao número de mol de N2. E aí, então, quer dizer que as razões... Ó, repare que isso aqui, ó, foi o que eu fiz aqui. Só que eu fiz aqui por etapa para ficar mais fácil para que vocês conseguissem entender. E aí, galera, ó, deixa eu apagar tudo. Tá? E aí, olha só, a gente vai substituindo. Ó, 5,6 gramas. Tá vendo? Muito tranquilinho também. Então, as pessoas queriam fazer, você fica ali, pega um exercício desse, você acha que é impossível de fazer, só que você tem que lembrar. Então, eu sugiro que vocês façam o seguinte, pega todas essas leis que nós discutimos de ontem até hoje, faça um resumozinho dela e coloca um exemplo. Pega o exercício, embaixo coloca um exemplo de aplicação. Isso vai te ajudar, isso vai te dar subsídio na hora de você resolver exercícios futuros. Então faz um resumozinho, pega lá a lei de Lavoisier, coloca o enunciado e coloca embaixo exemplo, só para você poder se nortear e para que você não esqueça disso lá na frente. Tá? E aí, cara, a gente tem vários exercícios. Eu não vou ficar preso aos exercícios, porque a gente tem pouco tempo.
E como que nós vamos determinar as fórmulas? Né? Quais são as maneiras que eu tenho para determinar a fórmula? Que às vezes nós vimos fórmula percentual hoje e às vezes nós temos que chegar à fórmula de uma determinada substância. Então nós vamos dividir essas fórmulas em três. Eu tenho a fórmula centesimal, a fórmula mínima e a fórmula molecular. Tá? O que é essa fórmula? Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Suponhamos que eu tivesse uma composição centesimal do metano, fosse 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Nós já sabemos como que eu chego a isso. Agora eu vou sair dessa fórmula percentual e tenho que saber transitar para a fórmula mínima e para a fórmula molecular. Algumas substâncias, a fórmula mínima e a molecular são as mesmas, mas não é uma obrigatoriedade. Então, vamos ver. Então, nós sabemos já que o carbono ele é constituído, o metano é constituído por carbono e hidrogênio, e que se eu pegasse 100 gramas desse carbono, eu teria 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Então, suponhamos que eu peguei uma amostra contendo 100 gramas de metano. Se eu já sei a composição centesimal desse metano, eu já sei que a cada 100 gramas dessa substância, 75 gramas serão só de metano e 25 gramas será só de hidrogênio. Ponto. Tá? Nós podemos calcular a fórmula centesimal partindo da fórmula molecular, como nós já vimos, partindo da fórmula mínima, ou das massas que participam de uma reação. Nós temos que saber fazer tudo isso aqui. Então, vamos ver. Determina a fórmula centesimal do metano, sabendo que 12 gramas de carbono reage com 4 gramas de hidrogênio para a produção de 16 gramas de metano. Então, a gente já sabe fazer isso, tá, gente? Já fizemos isso lá atrás. A gente faz uma relação percentual. Nós já sabemos que a relação percentual do carbono é 5%, obviamente o hidrogênio vai ser 25%. Então ele me deu um dado no exercício, eu consegui calcular a forma percentual. Ou eu calculo a massa molar da substância e chego à forma percentual, como eu mostrei para vocês. Agora, eu consigo também sair da forma molecular, como eu já mostrei para vocês. Suponhamos que a glicose é essa aqui, aí eu vou multiplicar tudo lá, vou chegar a 180 gramas por mol. Então, fazer esse cálculo aqui. Qual é a porcentagem que eu tenho aí, então, de carbono, hidrogênio e oxigênio? Vamos fazer isso. A forma molecular da glicose é C6H12O6. Vocês estão percebendo que seus índices atômicos têm múltiplos comuns? E o 6 é o múltiplo comum? Né? É o máximo divisor comum entre 6, 12 e 6. 6 é o máximo divisor comum. Então, eu vou dividir quem? 6 do carbono por 6 deu 1. 12 de hidrogênio por 6 vai dar 2. 6 de oxigênio por 6 vai dar 1. Então, quer dizer que isso aqui, a gente costuma também escrever assim, ó. Essa aqui é a fórmula mínima da glicose. CH2O. Perfeito? Então, quer dizer que a proporção de combinação é de 1 para 2 para 1 dos átomos que compõem a molécula da glicose. Perfeito? Então, eu sempre vou olhar para a fórmula molecular. Eu estou sendo a fórmula molecular e sendo a fórmula mínima. Posso ser da fórmula percentual também, tá? Então, estou saindo da fórmula molecular, olho para os índices atômicos, reparo se eles são múltiplos. Agora, por exemplo, Jonaci, suponhamos que eu tivesse H2, é só 4. Aí você fala assim, Jonaci, mas 2 é 4 dividido por 2. Mas aqui você não esquece que aqui é 1. Então quer dizer que a fórmula mínima do H2SO4 é H2SO4. A fórmula molecular e a fórmula mínima, nesse caso, são as mesmas. Porque já estão nos menores índices possíveis, inteiros. Não dá mais para eu reduzir a partir disso aí. Da glicose deu, mas do ácido sulfúrico não. Tá? Galera,
nós podemos calcular essa fórmula mínima a partir da fórmula molecular, da fórmula centesimal ou das massas que participam de uma reação. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar um outro exercício aqui para a gente. Quem perguntou alguma coisa? Então, o Cauê, a relação centesimal não tem a ver, sim, não tem a ver com atomicidade. Não quer dizer que quem tem maior atomicidade tem maior composição percentual. Não tem nada a ver disso. Se você reparar, por exemplo, lá no nosso... Lembra? Não sei se você pegou o começo da aula, mas eu fiz, por exemplo, do H2SO4, a composição centesimal para o hidrogênio foi de 2,04%. Do enxofre, 32,65%. E do oxigênio, 65,3%. Mais ou menos isso aqui. Então, você está percebendo que as relações atômicas seria 2 para 1 para 4. E 2 átomos de hidrogênio combinam com 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Mas se você olhar as relações, a composição centesimal não é 2 para 1 para 4. Ele não tem a metade da porcentagem de hidrogênio para enxofre. E eu não tenho também 4 vezes mais a quantidade, né, 4 valores a mais, porque a proporção seria 1 para 4 de enxofre e oxigênio na composição do ácido sulfúrico. Eu não tenho 4 vezes mais percentual do oxigênio, tenho só 2 vezes mais. Claro que nós estamos usando a atomicidade, mas elas não se mantêm na mesma proporção. Eu uso a atomicidade, que eu preciso saber qual é a contribuição em massa, tá? Dessa cada substância dessa. Não sei se eu fui claro para você. Show. Galera, vamos fazer isso aqui. Eu acho que essa é o que eu preciso para a gente... Isso. Então, uma substância foi pura, foi analisada em laboratório e foram obtidos os seguintes resultados. Então, suponhamos, eu peguei uma determinada substância, eu não sei que substância é, químico faz muito isso, tá? Eu peguei uma determinada substância, tá? E aí eu levei para uma análise. Sei lá, uma análise de absorção atômica, uma calcinação, não sei. Vou fazer uma análise. Nessa análise que eu fiz, nessa massa total que eu tinha aqui, eu descobri que eu tenho 4 gramas, 0,4 gramas de hidrogênio. Eu descobri que eu tenho 2,4 gramas de carbono e descobri que eu tenho oxigênio também, 3,2 gramas. Então, quer dizer que eu já sei, né? Eu fiz uma análise e eu descobri que eu tenho essa percentagem em massa de cada substância dessa. Não, na verdade, eu tenho uma composição em massa. Se eu quiser calcular o percentual, eu consigo também. Eu vou somar todo mundo aqui, ó. Qual que é a massa total aqui? Então, vamos lá, 2,8, 6 gramas. Então, eu já sei que 6 gramas é meu total. Então, quer dizer, suponhamos que eu usei aqui, ó, 6 gramas para fazer análise, desse peso seco. Aí eu posso calcular a composição centesimal. Eu posso falar que se 6 gramas é 100%, 0,4 gramas vai ser o quê? X%. Eu consigo fazer isso também. Tá? Consigo calcular a porcentagem numa regrinha de 3. Agora, será que eu consigo calcular a fórmula mínima? Né? Será que eu consigo calcular a fórmula mínima dessa substância partindo das massas, sem precisar passar pela fórmula percentual ou centesimal? Conseguimos fazer. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. É muito simples. Então, é uma receitinha de bolo que você vai resolver qualquer exercício desse tipo. Então, vamos lá. Eu estou dividindo a quantidade em massa pela massa atômica de cada elemento que fez parte dessa substância.
Então, eu dividi 0,4 por 1. Por que por 1 para o hidrogênio? Porque a massa atômica do hidrogênio é 1. Dividi 2,4 por 12. Por que eu dividi por 12? Porque a massa do carbono é 12. Dividi 3,2 por 16. Por que eu dividi por 16? Porque a massa atômica do oxigênio é 16. 0,4 dividido por 1 deu 0,4 mol. 2,4 dividido por 12 deu 0,2 mols. Oxigênio, 3,2 dividido por 16, 0,2 mols. Então, aquela composição que ele me deu em massa, eu consegui chegar à relação que isso representa para mim 0,4 mols. Isso representa para mim 0,2 mols. Isso representa para mim 0,2 mols. Eu não posso falar que a fórmula do composto é assim, ó. Eu não posso fazer isso. H04, C 0,2 e O 0,2. Claro que não vai ser nessa ordem, vai ser HCO. Vamos pensar assim, 0,2. Eu não posso escrever assim. Eu tenho que colocar esses números inteiros. E como é que eu transformo isso aqui em números inteiros? Muito fácil. Quem é o menor valor aqui? Não é 0,2? Então, eu vou dividir todo mundo por 0,2. 0,4 por 0,2 vão dar 2, então H2. 0,2 por 0,2 vão dar 1, então C. 0,2 por 0,2 vão dar O. Então, qual é a fórmula mínima H2CO? Essa é a minha fórmula mínima dessa minha substância. Vocês perceberam que eu saí da massa para a quantidade de matéria, peguei o menor valor e dividi todo mundo por esse menor valor, e aí eu cheguei à minha fórmula mínima. A massa, ele fala para a gente que a massa molar vale 90 gramas por mol. Como que eu chegaria à fórmula molecular dessa substância? Como que eu chegaria à fórmula molecular? Simples também. Também é simples. Aqui é a fórmula mínima. Então, eu vou calcular a contribuição de cada um em relação a N, que eu não sei quanto que vale esse N. Se esse N for 2, então quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios, eu tenho 2 carbonos e tenho 2 oxigênios. Tá claro isso para vocês? Se esse N for 3, quer dizer que eu tenho 6 hidrogênios, tenho 3 carbonos e 3 oxigênios. Então, eu vou calcular aqui, minha função agora é calcular o valor de N, fazendo uma expressão matemática simples. Uma matemática simples. Então, ó, vamos calcular a massa. Ó. Hidrogênio é 2, então 1 vezes 2, 2. Carbono é 12, 14. 14. Mais 16 do oxigênio dá 30. Então, quer dizer, qual é a massa que eu tenho? 30N. Então, quer dizer que 30, eu calculei a massa de estar dentro do parênteses, eu vou multiplicar pelo que está fora. Opa. 30 vezes N tem que dar quanto? 90. Então, quer dizer que N vai ser quem? 90 dividido por 30. Ou seja, N vai ser igual a 3. Se N é 3, então a fórmula molecular dessa substância vai ser H6COC3O3. Perfeito? Essa vai ser a fórmula molecular dessa substância. Se você somar ali, ó, 48 mais 36 vão dar 84, ó, 48, que é 16 vezes 3, mais 36, ó, 14 vai 1, 84, mais agora o 6 da contribuição do hidrogênio, eu tenho 90 gramas por mol. Então, eu consigo. Você viu como é que eu transitei? Eu transitei da fórmula, ele me deu uma análise em massa, da análise em massa eu cheguei a uma relação em quantidade de matéria, em números não inteiros, transformei isso em números inteiros, a partir daí eu tenho a minha fórmula mínima, da fórmula mínima eu consegui chegar à fórmula molecular. Então, fiz essa análise. Então, assim, você tem capacidade de fazer isso. O cálculo está aqui no slide, tá, gente? O cálculo está aqui no slide. E aí a gente divide isso aqui e deu 3. Então quer dizer que a fórmula molecular do meu composto H6C3O3. Irado?
Galera, aqui depois é só exercício que eu tenho nesse slide aqui, né? Nós já passamos um pouquinho da nossa aula, mas o que eu tinha para falar para vocês é isso hoje. Agora vocês vão lá para aquela apostila que eu mandei para vocês e façam todos os exercícios que estão lá, todos. Imprime aquela parada lá e faz tudo, tudo, para chegar na semana que vem já afiado. A semana que vem a gente já entra, já mergulha de cabeça já em estequiometria, já que eu tenho todas as bases teóricas já me sustentadas. Na verdade, nós já estamos estudando estequiometria, eu estou discutindo as leis e as proporções, o tipo de fórmula, porque quando ele pedir alguma coisa, eu já consigo fazer. Tá, galera? Então, a semana que vem a gente começa a engatinhar aí em relação massa-massa, quantidade de matéria, massa, quantidade de matéria, massa, número de Avogadro, massa, mol, excesso, rendimento. Isso aí, a gente começa a falar isso semana que vem. Galera, ó, um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Valeu, galera, tamo junto aí. Um abração. Desculpa pela confusão das aulas aí.